Escondidos embaixo de uma grossa camada de terra, encontram-se inúmeros fósseis, registros dos animais que povoaram nosso território muito antes de qualquer outra civilização. Há milhões de anos foram os dinossauros que andaram por aqui. E muito tempo depois vieram grandes mamíferos, como o tigre-dente de sabre e a preguiça gigante. Todos eles já extintos. Há mais de 10 mil anos apareceram os primeiros humanos, que deixaram vestígios de sua existência em grutas e nos dão pistas de como viviam em condições completamente hostis. Objetos de estudo de paleontólogos e arqueólogos, a vida na pré-história é o tema do Caminhos da reportagem de hoje. Há mais de 3 bilhões de anos, a vida dava os primeiros passos na Terra. Nesse longo período, drásticas mudanças climáticas, diferentes formações de continentes e até mesmo interferências do sistema solar promoveram a extinção e o surgimento de espécies. O resultado disso são as plantas e os animais que encontramos hoje em nosso planeta. Inicialmente com organismos muito simples que habitavam só nos oceanos. Pouco a pouco a vida foi se espalhando pelos oceanos, depois saiu da água salgada, passou para a água doce, depois saiu da água e começou a habitar a terra. Os dinossauros só foram surgir há cerca de 240 milhões de anos atrás. No Brasil, os primeiros registros dessa fauna estão concentrados no Rio Grande do Sul e retratam uma época em que a região era um ambiente seco e com temperaturas médias pelo menos 10 graus acima das atuais. O primeiro dinossauro descrito no Brasil foi encontrado em 1937. No Rio Grande do Sul, por um paleontólogo chamado Ivor Price, filho de americanos, que veio trabalhar no Brasil. Ele encontrou esse esqueleto. A região central do Rio Grande do Sul concentra alguns dos mais antigos fósseis de dinossauro do mundo. E por isso mesmo, essa área é considerada um possível berçário desses animais que dominaram nosso planeta por cerca de 150 milhões de anos. Como os registros mais antigos estão nas rochas aqui do Rio Grande do Sul e da Argentina, a ideia é de que eles surgiram aqui e daqui se espalharam para o resto do planeta. Mas como os vestígios de animais conseguem ainda resistir por milhões de anos para contar essa história? A pré-história, ao longo do tempo geológico, ela não foi registrada o tempo todo. Ela era registrada nas regiões onde havia o acúmulo de sedimento. É como se esse calcário ele tivesse funcionando como um cimento. Então você imagina uma água repleta de calcário, essa água ela penetra nos ossos e o calcário ele precipita dentro do osso. Então ele endurece dentro do osso. E dessa forma você tem uma substituição ao longo do tempo do material orgânico por rocha. E talvez o mais importante disso tudo é o soterramento rápido, ou seja, ele tem que ser coberto rapidamente. Quanto mais rápido isso acontecer, as chances desse material se preservar mais completo. O mundo pré-histórico fascina gerações há séculos. Os répteis gigantes fazem parte da imaginação das crianças. Eu acho que é interessante ver como a gente não viveu com eles, mas como eles evoluíram, mesmo sem a gente estar por perto para ajudar eles a crescerem. Eu gostei mais do dinossauro grande que está ali atrás, porque ele dá um pouco de medo assim no começo, mas é só de gesso. E a gente fica pensando o que a gente faria se tivesse dinossauros nessa época, né? A gente não estaria mais vivo, né? Quando esse fascínio se torna profissão, a imaginação dá lugar a um árduo trabalho de pesquisa e expedições em campo, o que exige dos paleontólogos persistência, mas também um pouco de sorte na busca por vestígios de dinossauros. Se trata de um passado distante, né? O passado está envolvido e recheado com mistérios, né? Era um outro mundo, outros continentes, outro clima, era outra terra. Isso desperta muito em todos a questão da descoberta, né? E também do desafio, compreender e visitar esses lugares e descobrir esses lugares, esses animais e como eles viviam, onde eles viviam, né? A gente calcula que o dinossauro todo, para ser preparado, como a gente tem mais da metade do esqueleto, sendo otimista também, com uma equipe aí de uns 10 alunos, vai demorar pelo menos 5 anos.
a rocha é muito dura, né? Tem muitos ossos para serem preparados e apesar de ser esse trabalho de quebrar a rocha, ele é delicado, né? Depois de localizar o fóssil, é preciso levá-lo para o laboratório, preparar, limpar e então começar a analisá-lo para identificar o que ele representa. O normal é a gente encontrar só peças isoladas, como essas aqui, né? Encontrar assim, um crânio bem preservado é uma coisa excepcional, né? Mas então, algumas peças são bem características dos animais. Por exemplo, se a gente encontra esta peça aqui, já dá para, não precisa nem ter nenhum pedaço do resto do animal para saber o que é. Você consegue, com base nas relações de parentesco do fóssil que você encontra, inferir como ele seria, com alguns limites, né, como seria esse animal em vida. Mesmo com todo o conhecimento científico e o avanço tecnológico, muitas vezes encontrar fósseis é também obra do acaso. Um gaúcho nascido em Santa Maria, chamado então Llewellyn Ivor Price. Ele era paleontólogo do Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele veio a Uberaba para poder checar uma possível ocorrência de fósseis na região. Quando ele chegou no fim de semana, ele encontrou os funcionários da ferrovia mogiana jogando bocha e convidaram ele para jogar a bocha. Ele aceitou. Quando deram a bola da bocha para ele, ele notou que era uma bola um pouco disforme, não era muito bem esférica, com umas características estranhas e, checando, ele chegou à conclusão de que era um ovo de dinossauro. Foi o primeiro ovo de dinossauro da América Latina. Várias descobertas científicas que ajudam a esclarecer a pré-história brasileira só foram possíveis graças à dedicação de verdadeiros caçadores de fósseis. O voluntário Bellarmino Stefanello é um deles. Para a gente saber o que está fazendo, tem que conhecer, né? Aqui é osso, isso aqui não é osso, né? Tem uma crosta que não é osso por cima desse material. Aí a gente vai retirando aos pouquinhos. Um trabalho como esse aqui, ó, deixar esse aqui limpo, levar 1 mês, 2 meses. Se eu trabalhar todo dia um pouquinho. Com quase 70 anos de idade, o bancário aposentado continua se aventurando em barrancos atrás de vestígios deixados pelos animais que habitavam a região central do Rio Grande do Sul há mais de 200 milhões de anos. A experiência de mais de 40 anos na atividade é visível a cada expedição. Quando seus olhos treinados não demoram muito para encontrar os fósseis. Começar a escavar para retirar o resto da costela. Agora nós temos aqui aquele material que nós já coletamos aqui, que faz parte aqui dessa costela que ainda está ali. Seria isso aqui. Assim. E aqui. Então aqui seria a ponta da costela. E o restante está dentro da rocha ainda. Ao longo das eras e períodos geológicos, o território que hoje chamamos de Brasil já foi coberto com geleiras, desertos, mares e passou por vulcanismos que resultaram em uma diversificada fauna ao longo de centenas de milhões de anos. No final do Triássico, dissinodontes, rincossauros e sinodontes herbívoros desapareceram, deixando a terra livre para que dinossauros se multiplicassem e ocupassem cada vez mais espaço. Dinossauros brasileiros mesmo são os dinossauros que foram encontrados no nosso território, né? Olha, esse número varia. Eu diria que em torno de 23 e 27 espécies são conhecidas. Os dinossauros registrados até o momento no Brasil estavam distribuídos por vários pontos do território. As 5 espécies que habitaram o Rio Grande do Sul viveram no período Triássico, o mais quente e seco da história, quando todos os continentes estavam unidos na Pangeia. Os animais encontrados na Chapada do Araripe são do período Cretáceo, quando os continentes já estavam separados e ocupados por uma rica fauna de peixes, tartarugas, crocodilos e pterossauros. No Maranhão, 2 gigantes herbívoros também viveram durante o Cretáceo, período do auge e da extinção dos dinossauros. Já na região que hoje reúne Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, andavam os dinossauros mais recentes descritos no país, do final do período Cretáceo, a maior parte deles composta por grandes quadrúpedes herbívoros.
Além dos ossos, a ciência conta com outros vestígios para contar a pré-história. Pegadas e marcas, os chamados iconofósseis, são ricas fontes de informação sobre os hábitos dos antigos habitantes do nosso território. Há 110 milhões de anos passava por aqui o iguanodonte. O dinossauro de 4 toneladas deixou em Sousa, no interior da Paraíba, a maior trilha de dinossauros em linha reta do mundo, com 43 pegadas. Isso era um pântano alagado e na época que eles passaram era lama, então o dinossauro pisou, o material do solo, argila com lama, ajudou para que preservasse. Com o tempo, petrificou, fossilizou, demorava a chover naquela época, ajudou mais ainda a preservação. A preservação desse patrimônio contou com a ajuda de outro caçador de fósseis. Robson chegou na região em 1975 para guiar o paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi. Ainda hoje, 40 anos depois, Robson continua dedicando seus dias à conservação do local. Robson lembra que as pegadas foram descobertas por seu pai, que no início pensava serem rastros de emas e bois. Passaram-se anos até a identificação dos animais que as deixaram. A partir daí começou a ser conhecido como pegadas de dinossauro. O artista e poeta continua percorrendo o leito do rio e nos guiou na busca por outras marcas deixadas por dinossauros. Aqui foi descoberto há pouco tempo todos os carnívoros aqui. Todos carnívoros, e pequenos, animais pequenos. Isso é o próprio rio que vai descobrindo as primeiras, né? Depois de descobrir as primeiras, a gente já vai vendo a sequência. A gente só pode dizer que é uma pegada depois de descobrir, por exemplo, essa daqui e essa dali. São 3. Se você 2 até aí não dá para provar. E o Nordeste brasileiro ainda reserva outro importante capítulo da pré-história, a Chapada do Araripe. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, o Geoparque Araripe é reduto de uma das mais diversificadas faunas fossilizadas do mundo. Cada fóssil é uma letra no livro da vida. Algumas bacias fossilíferas no mundo, elas se comportam, como se diz, elas têm mais ou menos o caráter de uma página do livro. Eu digo que a Bacia do Araripe, ela é um capítulo desse livro da vida. Araripe é um lugar monumental. Você tem na formação Crato, que representa o ambiente de um lago de água doce, você tem sapos, você tem insetos, você tem escorpiões, você tem aracnídeos, outros aracnídeos como aranhas, você tem alguns pequenos peixes do gênero Dastilbe, você tem alguns pterossauros que nem o Tupandactylus, que tem uma crista enorme feita com tecido mole, enfim, você tem toda uma fauna bem característica de um ambiente de água doce. Já na formação Romualdo, aí você, que foi formada há 110 milhões de anos atrás, você tem dezenas, centenas, milhares de peixes fósseis. Peixes que representam animais que podiam viver em águas salgadas. Você tem desde selacantídeos, tubarões e outras formas afins. Sem contar com dinossauros, pterossauros e outros vertebrados. No Brasil, até agora, foram identificadas 26 espécies de pterossauros. Muitas pessoas, às vezes, confundem os pterossauros com dinossauros, mas pterossauros e dinossauros são grupos totalmente diferentes. Eles têm um ancestral recente mais comum, o que significa dizer? Que eles compartilharam um ancestral, mas depois cada um seguiu o seu caminho evolutivo diferente. Enquanto que os dinossauros ficaram em terra firme, conquistaram praticamente todos os ambientes terrestres, os pterossauros alçaram ao voo, ou seja, eles aprenderam a voar. A Chapada do Araripe, essa região na fronteira dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, concentra um dos mais valiosos registros da pré-história brasileira. Alguns dos maiores e mais bem preservados fósseis de pterossauros do mundo foram encontrados aqui. Somente na área do Geoparque Araripe foram catalogadas 23 espécies desse réptil voador que dominava esses ares. Ele tinha mais ou menos 8,5 metros de envergadura de asa e mostra que aqui tanto tinha animais pequenos, talvez de 1 metro de envergadura de asa, 1,5 metro de envergadura de asa, até esses gigantes, que eram verdadeiros, eram máquinas de voar, era uma coisa de passar e fazer sombra sobre o que estava embaixo. As rochas de calcário típicas do Araripe criam uma condição propícia para a conservação dos fósseis.
mas a exploração do mineral é uma das principais atividades econômicas da região. Conciliar a produção sem comprometer o patrimônio é um dos maiores desafios da comunidade local. Essas rochas exploradas têm fósseis, então deveria haver um monitoramento nessas frentes de lava para que fósseis importantes não fossem destruídos ou mesmo comercializados. A grande quantidade de fósseis e a qualidade da preservação também ajudam a explicar por que a Chapada do Araripe é uma das regiões que mais sofrem com um sério problema: o comércio ilegal de fósseis. Hoje você já tem praticamente quadrilhas que trabalham para empresas sediadas no estrangeiro, onde realmente vem aqui, captam esses fósseis, né, na região. Em regra, esses fósseis vão até São Paulo de caminhão e de lá são exportados. Quem é pego no flagrante, explorando um depósito fossilífero sem autorização do poder público, ele pode ser enquadrado como usurpador de bem da União, porque os fósseis são bens da União. E isso daí, segundo a nossa legislação, pode dar uma pena de 1 a 5 anos de detenção mais multa. Mas a Chapada do Araripe disputa o título de Terra dos Dinossauros com uma cidade de Minas Gerais. Aqui em Uberaba a gente tem fósseis de dinossauros datando por volta de entre 80 e 66 milhões de anos atrás. Ocorre praticamente em todo o subsolo da cidade de Uberaba, principalmente dentro da malha urbana. Então, várias escavações que são feitas para construções lá acabam alcançando essas rochas e, por vezes, acabam encontrando fósseis. A fama da cidade foi confirmada no início de 2015, quando paleontólogos encontraram fósseis de um titanossauro que pode alcançar 24 metros. Ele seria o maior dinossauro encontrado no Brasil. O que poucos sabem é que nós, humanos, ainda convivemos com dinossauros, mas de uma linhagem bem menos assustadora. As aves, por muito tempo, elas foram colocadas como sendo um grupo à parte, depois como sendo descendentes dos dinossauros, e hoje a gente já inclui tudo dentro. Ah, é? Então os dinossauros não foram extintos no final do Mesozoico. Uma linhagem, que justamente a das aves, continua, então vem até o recente. Então, de certa forma, se a gente for pensar friamente, a gente continua na idade dos dinossauros, porque são os vertebrados terrestres mais abundantes que a gente tem. O domínio dos dinossauros na Terra acabou há 65 milhões de anos. Até hoje, a teoria mais aceita para explicar essa extinção em massa é de que o planeta tenha sido atingido por um meteoro com diâmetro de 10 a 15 quilômetros, que caiu na região da península de Yucatán, no México. A nuvem de poeira, que sempre é muito levantada, que acaba ficando por vários anos na atmosfera, dificultando a entrada de luz e, por consequência, a fotossíntese das plantas. E por aí você tem uma série de colapsos em termos ecológicos. E no próximo bloco, o Caminhos da Reportagem vai dar um salto de 65 milhões de anos para mostrar os primeiros indícios da presença do homem aqui no Brasil. O que você pode ver nesta imagem? Uma grande lagoa, diversos animais, árvores ao redor? Há milhares de anos, em torno deste manancial havia vida, muita vida. Hoje, a seca chegou ao Parque Estadual do Sumidouro, no município mineiro de Lagoa Santa. Nem sempre foi assim. O arqueólogo tem que estudar as variações climáticas e de vegetação do passado, para saber qual era o ambiente em cada período da pré-história, porque mudou. 10 mil anos atrás, a temperatura nas áreas que hoje compõem o território brasileiro era até 6 graus mais fria que a atual. Os primeiros povos procuravam se alojar em locais onde encontravam água e alimentos com mais facilidade. É um lugar muito favorável para se viver e, por que não, para escolher para morrer. Na região de Lagoa Santa viveram e morreram muitos desses homens primitivos. E graças ao fato de que já faziam rituais de enterro, foi possível achar vários ossos dos primeiros habitantes do Brasil. A região de Lagoa Santa, ela é muito especial nesse sentido. Ela foi densamente ocupada pelos paleoamericanos, né, entre 11 mil e 7 mil anos atrás. Segundo,
que é uma região calcária, com muitos abrigos e grutas. E terceiro, para nossa sorte, né, os grupos que ocuparam Lagoa Santa, eles tinham por hábito enterrar os seus mortos dentro das grutas e dos abrigos. Para povos que viveram há milhares de anos, a descoberta de seus ossos é relativamente recente. Foi somente no século XIX que as grutas e cavernas da região começaram a ser exploradas com intuito científico por um dinamarquês, o botânico Peter William Lund. A região se tornou o berço da arqueologia brasileira, da paleontologia brasileira e até da espeleologia brasileira, através do Lund, né, que foi o pioneiro. Lund ficou célebre por trabalhar dentro das grutas. Hoje ainda é possível percorrer a mesma trilha que o dinamarquês fez para chegar à chamada Toca do Lund, uma das atrações do Parque do Sumidouro. Em 1843, numa época em que a lagoa também estava vazia, ele encontrou um verdadeiro baú de ossos. Em torno de 30 esqueletos do chamado Homem de Lagoa Santa, porque ele via que aquela morfologia era bem diferente. Lund não descobriu apenas vestígios de humanos. Dentro das mais de 200 cavernas que explorou entre 1835 e 1844, encontrou também fósseis de grandes animais. Quando Lund veio ao Brasil e começou a investigar as cavernas, havia essa ideia geral na comunidade científica de que houve tsunamis em massa, que eliminaram as criaturas viventes. E então, Deus fez novas criaturas. A explicação era de que Deus estava bravo com a forma de vida selvagem e apagou tudo e colocou novos animais. Essa era a maneira geral de pensar naquela época. Ele também encontra ossos humanos e pensa: os homens ainda estão por aqui, com certeza. E os ossos estavam entre ossos de imensas preguiças, que definitivamente não existem mais. Isso dá início a uma mudança de paradigma na cabeça de Lund. Ele começa a pensar sobre essa ideia de tempestades em massa que acabou com tudo, que ela não é verdadeira. Naquele tempo ainda não havia como datar com precisão a que época pertenciam esses ossos, nem no Brasil, nem na Europa. Mesmo assim, Lund mandou caixas e mais caixas com suas descobertas para a Dinamarca, uma forma de, pelo menos, preservar o acervo. Naquela época, se mandava quase tudo para fora. Ele colocou o mapa do Brasil dentro de uma nova ciência, da paleontologia, mandou em volta de 10.000 peças. Evidências dos vários animais pré-históricos, crânios dos primeiros brasileiros, tudo está guardado há mais de 150 anos no Museu Zoológico de Copenhague. Essas descobertas são únicas e raras. E é muito raro ter quase 50 delas num só lugar. Uma das espécies é o tigre dente de sabre, o grande tigre dente de sabre sul-americano. Foi Lund que descobriu o primeiro dente desse tigre. Ninguém tinha visto um antes. Ele foi o primeiro a descrevê-lo. Então, temos muitas pessoas que querem ver essas peças. O pai da paleontologia brasileira morreu em 1880 na própria cidade de Lagoa Santa. Atendendo a seu desejo, a casa onde vivia virou uma escola. Que se perderam, né? Foram seus livros, que foram transformados em fogos de artifício. Eu não sei até que ponto, o que é verdade nisso, o que é exagero, mas realmente as coisas pessoais do Lund, a maioria se perdeu. O espanhol Castor Cartelli desempenha hoje uma função muito semelhante à de Peter Lund. É um verdadeiro colecionador de ossos. Tudo, vamos dizer assim, bem guardado, com esponja, tudo já fichado. Vou fazer um teste aleatório, o que eu vou encontrar aqui? Vamos lá, letra C, letra do meu nome. Você encontrou dentes de Xenorhinotérium. Xenorhinotérium. Claro que cabe uma explicação. O Xenorhinotério era uma espécie de camelo, com 2 metros de altura e uma tromba bem curta, que vivia na Bahia. Se para nós Xenorhinotério é quase um palavrão, para Cartelli é mais um animal do período pleistocênico. Período o quê, professor? O que é um período?
nós pegamos o tempo todo a história da vida e vai fazendo fatias de milhões de anos. A penúltima fatia, porque a última é a dos tempos modernos, chama-se Pleistoceno. E os últimos anos do Pleistoceno é o que nos interessa aqui no Brasil, de uns 35, 40 mil até 10 mil. Nos milênios finais deste período, os campos e cerrados brasileiros estavam repletos de animais. As diversas ossadas encontradas em vários pontos do país nos dão a certeza de que vivia por aqui uma megafauna. O que era a megafauna? Eram mamíferos gigantes que viveram por aqui entre 30 mil a 10 mil anos atrás, incluindo a preguiça gigante, que era o animal mais comum. De uma delas encontramos o húmero, o rádio e o cúbitus, ossos tão pesados que podem chegar, cada um deles, a ter 10 quilos. Eu sempre tive uma atração especial por estes animais que nos precederam e conviveram conosco. Então, como é que era esse mundo? Como é que era esse Brasil? O mamífero maior da América do Sul toda atualmente é a anta. Pelo menos teve 10 animais mais pesados da anta neste período. O mais célebre, o mais comum, é a preguiça gigante do gênero Remotherium. Documentava a 4 patas, mas poderia levantar-se por alcançar as folhas das árvores mais altas, a uma altura de pelo menos 4,5 metros, 5 metros. Quando a gente começou, tinha no Brasil conhecidas 5, 6. Hoje conhecemos 11, não é? Então, aumentou muito o universo das preguiças terrícolas. Milhares de preguiças inofensivas ao homem pré-histórico. Alguns pesquisadores acham que eles caçaram, outros acham que eles utilizavam os recursos das carcaças para sua subsistência, mas certamente conviveram. As preguiças gigantes, como o Eremotherium, elas devem ter vivido até por volta de 8 mil anos. A população humana aqui no continente sul-americano, ela vem de pelo menos os últimos 12 mil anos. Esses animais, então, são facilmente visíveis. O homem devia se defender, se esconder. Por isso que a gente encontra tantos vestígios dentro de cavernas, dos abrigos, locais aonde essa megafauna não poderia chegar, não é? Eles sabiam como se proteger e se proteger dos animais, como os animais sabiam como se proteger deles, porque eles caçavam também, não é? Para o professor Cartelli, eles podiam até caçar pequenos animais, mas jamais atacariam um mamífero gigante. Pode haver mais, mas nos mais de 200 mil peças que eu vi, só vi uma com evidentes amostras de atividade humana. Não é possível isso. Aqui está. Repara, isto é um número. Olha aqui. Pim, 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 pim. Aqui prende-se um tendão. Esse tendão foi cortado para tirar a carne. Com o fim do período pleistocênico, há 10 mil anos, esses animais começaram a ser extintos. Era o fim dos gliptodontes, das macroquênias, dos xenorhinotérios, dos mastodontes, dos tigres dentes de sabre e das preguiças gigantes. Houve um momento de frio tão intenso que o território intertropical, vamos colocar Nordeste, Minas Gerais, etc., o Mato Grosso, funcionou como uma região de refúgio de animais que foram tirando o time da região deles, que era muito fria. Eu nasci há 10 mil anos. 10 mil anos parece muito tempo, mas é até pouco para explicar a evolução da humanidade. O Homo sapiens, que é a mesma espécie a qual todos nós pertencemos, surgiu num período bem mais remoto. Quase todas as grandes inovações na evolução humana, desde 7 milhões de anos atrás, elas ocorreram na África. No caso específico da nossa espécie, nós surgimos ali na região da Etiópia por volta de 200 mil anos atrás. Mas entre 200 mil anos e 50 mil anos, nossa espécie ficou restrita ao continente africano. Todos os homens são descendentes, pelo que se sabe hoje, de populações africanas. Sabe qual a forma como o Homo sapiens se espalhou? Caminhando, passo a passo,
caminhada ou beirando o litoral com alguma embarcação. Uns 50 mil anos atrás, a gente sabe que certos grupos já tinham embarcações, tanto que chegaram na Austrália. Então, o homem moderno só vai sair da África e colonizar todo o planeta por volta de 50 mil anos. E foi muito rápido também. Por exemplo, ele chega na Austrália por volta de 45 mil. Ele chega no Oriente Médio também por volta de 45 mil. E ele chega na América por volta aí dos 12.500 anos. No ápice da última era do gelo, há 18 mil anos, o nível dos oceanos era cerca de 120 metros mais baixo. Grandes quantidades de água viraram geleiras, que cobriam boa parte da América do Norte, Europa e Ásia. O Estreito de Bering, que separa a Sibéria, na Rússia, do Alasca, nos Estados Unidos, ficou acima do nível do mar. Levas de Homo sapiens atravessaram essa ponte de terra de aproximadamente 85 quilômetros e povoaram o continente americano. A ideia é que essas populações devem ter entrado lá pelo Estreito de Bering por volta de uns 13, 14 mil. Então a expansão parece que foi bastante rápida. As datações mais antigas no Brasil estão mais ou menos por volta de 12 mil anos. O homem não veio por uma linha reta ou seguindo um único caminho, não é? Ele veio por vários caminhos e isso a arqueologia pode ajudar a entender. Em 1975, arqueólogos brasileiros como Walter Neves e franceses como André Proust se uniram na busca de pistas, vestígios, sinais da presença humana em território brasileiro. Optaram por escavar na mesma região de Lagoa Santa, onde o dinamarquês Peter Lund, no século XIX, tinha encontrado vários esqueletos bem antigos. O sítio Lapa Vermelha 4, no município mineiro de Pedro Leopoldo, é importantíssimo para a arqueologia brasileira. Aqui foi descoberto o crânio de Luzia, uma mulher que teria vivido na região há mais de 11.500 anos. Com isso, todas as teorias foram reformuladas. Antigamente, pensava-se que a ocupação humana nesse território que hoje chamamos de Brasil era bem mais recente. Com Luzia, passou-se a ter a certeza que o homem esteve por aqui há muito, muito mais tempo. Nós encontramos os primeiros ossos da Luzia e já sabíamos, pela situação em termos de profundidade, que era uma coisa muito antiga. A Luzia tem o charme, digamos assim, de ser o esqueleto mais antigo das Américas. E isso teve uma repercussão midiática muito grande, tanto no Brasil quanto no exterior. E a Luzia acabou se transformando no ícone, né, da pré-história brasileira. Luzia reservava outras surpresas além da antiguidade. Ao estudar a morfologia do crânio dessa primeira brasileira, o professor Walter Neves viu que ela era bem diferente dos índios atuais. Luzia era negroide. Os traços de seu rosto, reconstituído em 1999, mostram que ela lembrava os aborígenes da Austrália e os negros da África. Quando bioantropólogo como Walter Neves fala de negroide, todo mundo imagina uma cor da pele negra, um cabelo encaracolado, etc, etc. Nós não sabemos a cor da pele, nós não sabemos a forma do cabelo. Eram negroides. Na teoria do Walter, do amigo Walter Neves, não é? Ele não gosta que eu diga que eram negros, porque a pele não se conserva. Mas eram, não se pode afirmar, mas que eram negros, eram negros. E olha que coisa fantástica. Quer dizer, os primeiros moradores do Brasil poderiam ter sido negros. Luzia era baixinha, com sorte chegava a 1,5 m, morreu com pouco mais de 20 anos, algo normal para aqueles tempos, e ficou esquecida numa fenda de uma gruta sem sepultamento algum, coberta por 13 metros de detritos minerais. Ela faz parte de uma população que nós temos na região aqui, tem dezenas e até centenas de esqueletos que são absolutamente semelhantes para o período antigo, vamos dizer mais de 8.000 anos, mais ou menos. Eles se alimentavam pouquíssimo de proteína animal. Por quê? Para capturar um animal, você dependia de um mínimo de tecnologia. Eles eram povos com uma saúde muito frágil,
raramente chegavam a 30 anos de idade e com muitos problemas ósseos, fraturas, descalcificações, perdas de dentes muito precoces. Quando os portugueses chegaram ao Brasil há apenas 516 anos, os negroides já não existiam mais por aqui. Encontraram no seu lugar índios, descendentes diretos dos povos da Mongólia na Ásia. Duas teorias tentam explicar o que aconteceu entre uma população e outra. Uma das possibilidades é que chegou uma população com essas características e que eles evoluíram rapidamente, seja por mutação, deriva genética, etc, etc. Aí eles teriam que ter mudado em menos de 3.000 anos, mais ou menos, ou menos de 4.000 anos, porque por volta de 4.000 anos 500 atrás, se encontra no litoral brasileiro populações que são semelhantes a de grupos brasileiros, indígenas. Então, isso parece muito rápido. Você teve no Brasil esse primeiro tipo de população, né, o povo de Luzia, e depois você teve a população ameríndia. Aparentemente, essa população ameríndia, ou seja, a segunda leva, ela substituiu quase que completamente a primeira leva. Não tem nada atualmente que permita decidir. Estão se procurando os cemitérios entre 5.000 e 8.000 para saber o que aconteceu. A arqueologia também é feita de dúvidas, incertezas, teorias que se chocam. Cada nova escavação, cada caverna explorada pode trazer respostas para uma história perdida há milhares de anos. E no próximo bloco, uma visita à serra que abrigou vários grupos de homens primitivos que deixaram instrumentos e pistas que hoje podem desvendar o mistério das primeiras populações brasileiras. De todas as manifestações do homem pré-histórico, uma ficou para sempre. Uma não, milhares delas, as pinturas rupestres, motivo de questionamentos para os arqueólogos e de curiosidade para quem se depara com esses desenhos nas rochas. É muito difícil a gente dizer o que são essas figuras, mas cada um interpreta do seu jeito. Eu vejo aqui um grande coelho, um tapiti e uma tartaruga. Outras pessoas veem outras coisas. O que você vê aqui? Eu vejo um tatu gigante aqui. Tatu. O analista ambiental Celso do Lago é um apaixonado pelas pinturas rupestres. É capaz de passar horas tentando desvendar seu significado. Sorte dele que vive próximo ao município mineiro de Santana do Riacho, onde é possível encontrar paredões rochosos com vários desenhos de animais, como na Lapa do Sucupira. Qual o objetivo de pintar tão alto? Você vê que são pinturas claras, de uma cor bem diferente da que tem aqui embaixo. Amarelo claro. São estágios, né? Se aquelas são mais antigas e essas mais novas, ninguém sabe. Chegar a alguns desses paredões requer uma longa subida pela mata. Como o caminho até o chamado Grande Abrigo é tão trabalhoso hoje quanto há milhares de anos, certamente ir até lá desenhar nas rochas tinha muito significado para esses povos. O registro rupestre, ou seja, nas paredes naturais, é também um vestígio arqueológico. Ele é muito interessante porque foi deixado de propósito. O arqueólogo normalmente trabalha o lixo do homem pré-histórico. Aí não é o lixo, é realmente uma coisa que é proclamada até hoje. Então, nós não estamos em condição atualmente de dizer o sentido disto. Era muito importante para eles aquela forma de comunicação. E nesse número de cenas, o que a gente pode observar é o dia a dia deles. Né? O dia a dia do que eles faziam, né? A caça, como era importante, os rituais. Né? Nós temos que pensar que o código dessas figuras se perdeu com seus autores. Vários estados brasileiros possuem registros de pintura rupestre. A maior concentração desses sítios arqueológicos, no entanto, fica no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Ao longo desses chapadões, são 943 sítios. Apenas 172 deles abertos à visitação. Em nenhum outro lugar do mundo o homem fez tanta questão de marcar sua presença como aqui,
na Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Foram encontradas mais de 1000 pinturas rupestres nessa rocha, prova irrefutável da presença de vários grupos nesta região que hoje fica no estado do Piauí. Um museu a céu aberto impressiona. Diferente das pinturas de Minas Gerais, onde predominam os desenhos de animais, no Piauí, o elemento antropomorfo, ou seja, o ser humano, domina as cenas, participando de algum ritual, segurando o rabo de um mamífero, fazendo um parto, dando uma cambalhota ou até mesmo um beijo carinhoso de milhares de anos. Penso também que são até modo de comunicação entre eles, porque a gente não sabe nem se eles se comunicavam pela fala, né? Mas poderia ser um tipo de escrita e como se comunicar ou contar o dia a dia, o cotidiano deles. Olhando a formação rochosa dos paredões da Serra da Capivara, logo se vê de onde os homens pré-históricos extraíam o vermelho marcante com que desenharam por milênios. O elemento básico das pinturas ele vai ser o óxido de ferro, né, que é uma rocha, um óxido, que ao raspar cria esse pozinho aqui, que é a base das pinturas. Esse pozinho misturado com algum aglutinante, que pode ser água, pode ser resina vegetal, sangue, gordura animal, ele misturado vai ocasionar uma tinta, e essa tinta é que vai servir de elemento base para as pinturas. Mas não bastava fazer a tinta, era preciso ter um fixador, algo que mantivesse o desenho na rocha para sempre, uma fórmula até hoje não descoberta. As novas tecnologias podem ajudar a resolver o mistério. Essa espécie de pistola futurista é capaz de identificar os elementos químicos presentes na rocha pintada. Cada vez a gente está aprofundando mais nessa análise. Antigamente era só análise microscópica, depois passou para análise registro tridimensional, agora já análise elementar. Se há muitas pinturas, é provável que diversos grupos pré-históricos tenham vivido nas proximidades dos paredões, mas o solo semiárido do Piauí não ajuda na preservação dos ossos dos antigos moradores da região. A gente só tem esqueletos datados nessa média de 3.500, 4.000 anos no máximo. Mais que isso, não acha? Não, por conta do solo, que a acidez do solo é muito intensa. Mas os pré-históricos não viviam num clima tão seco quanto hoje. O clima, até 9.000 anos atrás, era tropical úmido. Nós tínhamos em cima do Planalto a floresta amazônica e até hoje, nos vales mais profundos e mais úmidos, nós temos espécies animais e vegetais da floresta amazônica, e aqui na planície era a Mata Atlântica. Quer dizer, era o ponto de encontro desses dois biomas, que eram biomas extremamente ricos. Então, eles tinham uma variedade muito grande de fauna, de flora, com frutos e tudo. Por isso que eles puderam viver aqui, se desenvolver aqui durante milhares de anos, não? Por sua importância, o Parque Nacional da Serra da Capivara foi incluído na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A imensa área de 100.000 hectares, que abrange 4 municípios do Piauí, é mantida graças aos esforços da arqueóloga Niede Guidon, que já escavava na região desde os anos 70. Suas teorias são bem revolucionárias. Ela encontrou vestígios que poderiam provar que o homem viveu no Piauí há muito mais tempo do que se pode imaginar. Nós temos algumas fogueiras que foram encontradas na base rochosa do sítio da Pedra Furada e algumas ferramentas líticas, não é? Ferramentas de pedra lascada. O carbono 14 não permite a datação a partir de 58, 60 mil anos. Uma especialista francesa veio e coletou as pedras aquecidas e datou por termoluminescência. Obteve 120 mil anos, o que mostra que, então, os homens já estavam aqui nessa época. Infelizmente, como era essa datação por termoluminescência, muitos não aceitaram. A professora Niede, com quem a gente tem colaborado, né, ela acredita que ela tem evidências lá na Serra da Capivara de uma entrada do homem pré-histórico no Brasil há pelo menos 35 mil anos. Né? Mas isso não é um modelo propriamente dito, né? Isso é só informar que talvez a ocupação da América seja mais antiga do que a gente pensa.
mas ainda não há unanimidade entre a comunidade arqueológica internacional de que essas evidências realmente são evidências da presença do homem lá por volta de 35 mil anos. Contrariando todas as teorias de que o homem veio descer no continente americano desde o norte, Nied acredita que os pré-históricos chegaram ao Piauí pelo Oceano Atlântico, vindo diretamente da África. Acontece que as correntes e os ventos vêm da África para o Nordeste. Estes homens, por volta de 130 mil anos atrás, a África passou por um período de seca muito grande, que originou os desertos. Com a seca na África, as tribos africanas saíram muito ao mar procurando comida. E talvez uma tempestade os tenha trazido até aqui, Parnaíba. Uma leva migratória de milhares de anos através da navegação, seria possível isso? O oceano estava, nesta época, 60 metros abaixo do nível de hoje. Então, muitas ilhas, a passagem muito fácil. Inclusive, na América existem macacos que vieram da África para cá. Quer dizer, se os macacos passam, por que os homens não podiam passar? A primeira coisa a dizer é que Nied Guidon, 20 anos atrás, encontrou artefatos com datação muito antiga, com cerca de 30, 40 mil anos. Nós sabemos que neste local havia uma variada e muito antiga ocupação, mas a comunidade internacional, ela não aceita essas datações. O francês Éric Boédat veio até o Brasil ajudar Nied Guidon a provar sua teoria. Sua missão? Encontrar instrumentos de pedra lascada que poderiam ter a idade dos primeiros homens do Brasil. Agora nós temos em 5 sítios 20 camadas arqueológicas com datações entre 30 mil e 20 mil anos. Então, nós temos certeza de que não foi apenas uma ocupação em um único sítio. As machadinhas polidas em exibição no Museu do Parque são evidentemente feitas pelo homem. As pedras coletadas por Éric Boédat e seu discípulo ainda são dúvidas, que podem comprovar que o Homo sapiens já estava no Piauí há mais tempo do que luzia em Lagoa Santa. O que eu encontrei já é suficiente, mas as pesquisas continuam. E o que é extremamente interessante é que a cada nova pesquisa se descobrem coisas novas. O que ela encontrou foi supostas ferramentas de pedra lascadas associadas a carvão. Mas essas ferramentas que ela encontrou, ou essas supostas ferramentas que ela encontrou, são ferramentas muito simples. E esse lascamento, segundo alguns autores, pode ter sido feito pela natureza, um acidente de uma pedra batendo contra uma outra pedra. Aos 82 anos, a maior preocupação da arqueóloga Nied Guidon já não é mais comprovar suas teorias, é conseguir manter o Parque Nacional aberto à visitação com poucos recursos governamentais. Na última semana, a Justiça Federal determinou que a União, o IBAMA e o IFAM destinem mais de 4 milhões de reais para a preservação do parque. O que está ainda nos permitiu estar até hoje são doações que a gente tem recebido, mas você não pode manter um corpo de funcionários com doações, porque uma vez tem, outra vez não tem. A grande mágoa da arqueóloga é o atraso na construção do aeroporto de São Raimundo Nonato. Com investimento de mais de 20 milhões de reais, o aeroporto foi inaugurado no final de 2015, 17 anos depois do início das obras. Espera-se que ele seja a porta de entrada de turistas e pesquisadores ao Parque Nacional da Serra da Capivara, mas ainda não há voos em operação. Para se chegar até a reserva, é preciso desembarcar no aeroporto de Petrolina, Pernambuco, e seguir até aqui por várias estradas bastante precárias. Aqui nós mostramos 172 sítios preparados para visitação. E temos 25 mil visitantes por ano, porque é muito difícil chegar aqui. Não temos hotéis da categoria necessária. Eu achei bem pouco divulgado, porque
Na internet a gente procurou o máximo de informações que para a gente poder tanto chegar como onde se hospedar. É muito difícil. As dificuldades de acesso podem fazer o turista desistir de percorrer os 300 quilômetros que separam Petrolina de São Raimundo Nonato. Mas no passado, os grupos pré-históricos andavam distâncias significativas pelo território brasileiro. A 1000 quilômetros de distância da Serra da Capivara, encontramos na Paraíba uma pedra cheia de gravuras rupestres, que guarda mistérios sobre quem passou por ali. Essas formações rochosas, que recebem o nome de Itacoatiaras, são a principal atração de Ingá, município que fica a 90 quilômetros de João Pessoa. Todos os anos, o local recebe inúmeros turistas, mas principalmente pesquisadores, que tentam estudar o que representam essas marcas feitas nas pedras. Eu acho que o interessante da Itacoatiara do Ingá é justamente isso aí. As pessoas que vêm aqui, tá, começam a imaginar, né, começam a dar uma viajada bacana, legal, e as pessoas imaginam de tudo, e isso acaba atraindo turistas para cá. Espalhadas pela região, existem 41 Itacoatiaras. Estima-se que as gravações foram feitas entre 7.000 e 5.000 anos atrás. Mas quem teria feito essas inscrições? Que povos viveram por ali? Ainda há muitas perguntas para a ciência responder. Não existe um processo de homogeneização, muito pelo contrário, né? As figuras elas estão até certo ponto dispersas em vários painéis. A gente percebe que praticamente as outras gravuras não se repetem. Então, eu particularmente acredito o seguinte: se tivesse sido um único grupo e confeccionado isso talvez num único período, haveria uma quantidade de gravuras que se repetisse. E quando a explicação científica começa a faltar, é o sobrenatural que fala mais alto. As pessoas acabam criando, né, fantasiando um monte de história. Por exemplo, nós temos alguns indivíduos que chegaram a colocar que isso aqui tinha sido feito por extraterrestres. Misteriosas e indecifráveis, as gravuras e as pinturas rupestres são provas concretas da presença do Homo sapiens no nosso território há milhares de anos. Mas e se o melhor das antigas civilizações ainda não tivesse sido encontrado? Se sítios arqueológicos inteiros estivessem no fundo do mar? Na teoria do francês André Proust, o Brasil antigo ia muito além dos atuais limites costeiros. Há uns 20.000 anos atrás, nós não sabemos com certeza se tinha gente no Brasil, é bem provável, na verdade, o mar estava a 120 metros mais baixo do que hoje. Então, em vez de morar na praia de Copacabana, o pessoal estava, sei lá, 50 ou 20, 30 quilômetros mar adentro. Então, nós não encontramos os sítios. Teria que fazer arqueologia subaquática, que está muito incipiente. Então, por isso, na verdade, as zonas mais ricas do continente americano, entre 10.000 e 20.000 anos atrás, não estão disponíveis para os arqueólogos. Tão distante para nós, a pré-história é assunto atual para os pesquisadores. Seguir as pegadas de um dinossauro, estudar minuciosamente um crânio ou analisar uma pintura rupestre. É a ciência tentando explicar para o mundo quem estava neste planeta há milhares ou até milhões de anos. Se a gente quer entender um pouquinho mais da evolução da vida no passado, não tem jeito. Nós precisamos nos basear nos fósseis, que são as evidências diretas dessa maravilhosa diversidade de vida que existia milhões de anos atrás. Por que estudar paleontologia? E eu respondo sempre, eu estudo paleontologia porque eu sou preocupado com o futuro. Então, se eu tenho conhecimento do presente, se eu tenho conhecimento do passado, certamente eu estou preparado para entender como será o futuro. Essa é a maior descoberta que nós ainda temos para fazer, descobrir nossa pré-história, né? E popularizar a nossa pré-história.